Uma esfera de dimensões desprezíveis sob a ação de um campo gravitacional constante está inicialmente equilibrada na vertical por uma mola. A mola é ideal e se encontra com uma deformação X, conforme ilustra a figura 1. O sistema esfera-mola é posto em seguida a deslizar sobre uma superfície horizontal com velocidade constante, conforme indicado na figura 2. Nessa situação, quando o ângulo de inclinação da mola é θ em relação horizontal, sua deformação é y. Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético entre a esfera e a superfície horizontal vale quanto? Então a gente tem uma primeira situação em que a bola está suspensa, tá? Essa esfera, e ela vai causar uma deformação X. Ou seja, eu vou ter uma força, fazendo aqui o equilíbrio, o diagrama de forças, o diagrama de corpo livre, a gente tem a força elástica, que é K vezes X, sendo K a constante da mola e o X, né, a deformação, e o peso. Beleza, então inicialmente essa situação aqui. Depois meio que vai pegar essa mola e arrastar essa esfera, né, no plano horizontal. E o que é que a gente vai ter? Vamos ter a esfera. A mola aqui. Sendo arrastada aqui pelo chão. Importante observar que a velocidade vai ser constante. Então está em movimento retilíneo uniforme. Veja, ele está vindo para cá em MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme. E aí de forças teremos o peso. O peso, que é a mesma intensidade da primeira situação. Vamos ter a força aqui que está puxando, que seria a força elástica, que a gente já pode botar KY, K vezes Y, já que a deformação é Y. Tem também a força de atrito. Existe atrito, tá? Então tem uma força de resistência aqui. Vou botar F minúsculo. E tem a força de contato. A força de contato com o chão. Isso aqui está inclinado o ângulo θ. Pronto. Veja, se está em movimento retilíneo uniforme, está em equilíbrio. No caso, equilíbrio dinâmico. Como está em MRU, a força resultante é nula, tá? Então, posso até escrever aqui, ó. Como está em... Isso é a primeira lei de Newton, tá? Como está em MRU, temos que a soma das forças, né, é nulo. Só uma observação, isso é importante. Veja, se eu escrevesse assim, é um detalhe, tem nada a ver com a questão. É só um detalhe. Se eu tivesse escrito assim, a soma das forças vetoriais é zero, isso aqui está errado. Alguém sabe dizer o porquê que isso está errado? Alguém sabe por que eu não posso escrever assim?
o seguinte, eu estou igualando o vetor a um escalar, que é o zero. É um detalhe, mas eu gosto de... É importante, eu acho importante ter atenção aos pequenos detalhes. Tipo, eu fazer isso aqui tá errado, porque eu estou igualando um vetor a um escalar, tá? Tipo, isso aqui não existe, um vetor, sei lá, igual a 3. Não existe. O módulo do vetor que é um valor escalar, se tivesse escrito assim, estaria certo. Porque o módulo é um valor escalar. Agora o vetor é uma grandeza diferente de escalar. Você não pode igualar uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial, tá? São uns detalhes aí. Não pode igualar banana com maçã. Tem que ser tudo certinho. Eu acho importante esses pequenos detalhes. Então, para ficar certo, tem que botar uma setinha em cima do zero para indicar o vetor nulo. Então, a soma dos vetores vai dar um vetor nulo. Entendeu? Vetor iguala com vetor. Vetor se soma com vetor. E escalar se iguala com escalar. Escalar se soma com escalar. Tá? Só pode misturar os dois por exemplo, uma operação de multiplicação. Na operação de multiplicação, a gente pode misturar os dois. Por exemplo, existe 2 vezes um vetor v. Então, eu estou multiplicando um escalar com um vetor, mas isso vai resultar em um outro vetor. Tá certo? Isso não vai ser igual a um escalar, vai ter que ser igual a um vetor. Mas, pelo menos, você pode, aqui misturar. O que é diferente de, por exemplo, somar 2, sei lá, mais um vetor v. Isso aqui também não existe. Então, voltando aqui para a questão, como está em MRU, temos que a soma vetorial, soma das forças, vai dar um vetor nulo. Ou seja, se a soma dos vetores dá um vetor nulo, esses vetores formam um polígono fechado. Tá? Isso tem inclusive lá na minha apostila de vetores. Eu falo sobre isso. Inclusive tem questões que abordam isso. Então, tudo isso aqui são vetores, tá? Eu vou dar uma organizada. Então, eu vou reescrever esses vetores assim. Eu já vou somar esses que estão na mesma direção. Então fica... Claro que eu não estou usando a notação vetorial para indicar o vetor, só para simplificar, beleza? Só estou botando as intensidades. Bom, mg menos n, k vezes y, e a força de atrito. Força de atrito é coeficiente vezes a normal, tá? Isso tudo fazendo um ângulo θ com horizontal. A soma desses vetores vai dar um vetor nulo. Então eles formam um polígono fechado. Então, nesse caso, vai formar um triângulo. Ó, então esse vetor vai ser resultante mg menos n, mi vezes a normal, k vezes y, fazendo aqui um ângulo θ. Pronto, agora é só usar aí a geometria ao nosso favor, tá? Formar um triângulo retângulo. Então aqui a gente pode tirar várias relações, mas vamos para o que interessa. Ele quer saber o coeficiente de atrito. Primeiro de tudo, eu tenho que determinar quem é essa normal aqui, que aparece em dois lugares.
primeiro de tudo, tenho que determinar isso. Então, vamos lá. Se eu fizer uma tangente, eu vou ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Mexendo aqui para poder isolar o N. Vamos lá. Vou passar o N para o outro lado, já vou passar dividindo. Eu vou ter que essa normal vale mg dividido por... Vou passar isso aqui para o outro lado, aí fica mi tangente θ mais 1 pronto. Então, essa é a intensidade da normal. E agora, se eu fizer cosseno de θ, eu tenho cateto adjacente sobre hipotenusa. Daí, eu vou passar esse K vezes Y multiplicando. E eu vou ter mi vezes a normal. Quem é a normal? Mg sobre Mg sobre mi, quer dizer, mi vezes N Mg, mi vezes Mg sobre mi tangente θ mais 1. Acontece que lá na primeira situação a gente pode, devido à primeira situação aqui, a gente pode trocar Mg por K vezes Y, tá? Porque são iguais. Quer dizer, Kx aqui é igual a Mg, tá? Então, vou trocar por K vezes X. Porque daí eu vou poder simplificar esse K. Então, vou trocar esse Mg por Kx, beleza? Então, fica mi K vezes X dividido por mi tangente θ mais 1. Vai simplificar aqui o K. E vou passar esse mi tangente θ também multiplicando de novo. Aí vai ficar y cosseno θ vezes mi tangente θ mais 1 igual a mi vezes x. Tá. É só desenvolver isso aqui e isolar o coeficiente de atrito, tá? Para isso, eu vou passar esse cosseno, vou fazer a distributiva, tá? Com esse cosseno de θ. Então fica y. Tangente θ vezes cosseno de θ dá seno θ. Mais cosseno θ mi vezes x. Agora vamos finalmente isolar esse mi aqui. Para isso, vou fazer outra distributiva aqui, vai ficar passar esse termo para o outro lado. E eu vou ter mi x menos y seno θ. Vou dividir tudo por y.
E teremos porque eu tenho que isolar o Mi, vai ficar então Mi. Aqui vai cortar, né? Enfim, já vai ter o resultado aqui, que vai ser que o coeficiente de atrito cosseno θ dividido por x sobre y menos seno de θ. Letra A.